Boa tarde para todos. Boa tarde, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos estudar movimento uniforme, né? A gente vai falar um pouquinho ainda, vocês já viram lá um vídeo sobre isso, mas vou falar um pouquinho agora. E movimento uniformemente variável. Vamos falar sobre esses dois. Então são dois movimentos, vamos chamar movimentos uniforme e uniformemente variável. Deixa eu ver aqui. Calma aí, professor, só um instante que eu estou terminando de pegar o caderno aqui. Movimentos uniforme e uniformemente variável. Primeiro que a gente tem que lembrar o que é movimento, né? Toda vez que um objeto, uma partícula, uma pessoa, né? um móvel, um carro, um caminhão, um avião, muda de posição em relação a um outro objeto, né? Um outro referencial, tá bom? Nós vamos usar aqui algo imaginário, que é geralmente uma linha, né? Uma linha que a gente vai chamar de nosso eixo de coordenadas. Então, essa linha imaginária, ou não, né? Você pode, de fato, criar uma linha, né? Pintar uma linha no chão, por exemplo, né? Você pode usar uma régua, né? Fixar uma régua numa canaleta e usar como eixo de coordenadas, né? Ou pode ser simplesmente imaginário. Cadê? Tem alguém chegando aí, peraí. Então, nós voltamos aqui ao nosso eixo de coordenadas. Vamos pensar no movimento retilíneo, né? A princípio, o retilíneo, e mais tarde nós estudaremos movimentos em curva também, né? O movimento circular, por exemplo. Então, aqui o nosso eixo X. Nós temos alguns marcos nesse eixo, né? Algumas marcas, né? Nós temos uma origem, nós temos algumas marcações de distância, né? De posições. Então imagine aqui que a nossa origem seja aqui, então aqui é o nosso zero, né? E nesse eixo nós temos algumas marcações, podemos fazer como exemplo, né? Então como se fosse uma régua, tá bom? Na estrada, por exemplo, se você já viajou, ou no mapa, ou no próprio Google, né? Você pode ir lá entrar no mapa e ver que existem, né, algumas marcações na estrada, né? Tem os marcos quilométricos, né? Que a gente chama, que indicam a localização, né? Localizações na estrada para você localizar alguma coisa, localizar uma cidade, localizar uma construção, né? Opa, acho que está faltando alguma coisa aí. Localizar alguma coisa, são os marcos quilométricos. Você fala assim, indústria tal, no quilômetro 32 da rodovia tal, né? Então, o quilômetro 32 está marcando uma posição, né? De alguma coisa, como se fosse um endereço, né? Sobre uma rodovia, né? Em uma rodovia. Então, aqui esse eixo nosso aqui é como se fosse, pode imaginar como se fosse uma estrada, um trilho, né? Um caminho, né? Uma canaleta, né? Por onde está passando alguma coisa está se movendo sobre esse eixo X aí. Aí você já aprendeu, né, a determinar, por exemplo, já entendeu o que é e já aprendeu, né, a definição de velocidade média, né, de um objeto que se move, né? Você já aprendeu ler posição, né? Se eu falar assim, a posição do móvel X igual a 2,5, nesse referencial. Aí você sabe que ele está localizado aqui, né? Nessa posição que seria o 2,5, tá? Então você sabe o que é a posição, né? Que localiza uma partícula sobre esse eixo. Você sabe o deslocamento, que é, né? Quando você tem a mudança na posição, você tem um deslocamento, que é o quê? A diferença entre a posição, né, final e inicial do objeto em um determinado movimento. Então, se, por exemplo, você estava aqui nessa posição meio, né? Caminhou sobre essa estrada e foi para a posição 4,5, então você sofreu um deslocamento, né? Ou você realizou um deslocamento de meio para 4,5. Então, como é que você escreve o seu deslocamento? Você escreve nessa mudança de posição. Vou botar aqui uma linhazinha só para mostrar
de onde você veio para onde você foi, tá vendo? Você caminhou aqui até, né? Então aqui seria a posição inicial, vamos chamar aqui de x0, e aqui a posição final. Então eu observei esse movimento, uma pessoa saiu da posição x0 e foi para a posição final, né? Aí nós olhando ali a escala, né, usando a régua, usando o nosso eixo de coordenadas, nós vemos que o x0 neste exemplo é de meio metro, que é a posição inicial da pessoa, né, ou do objeto que está se movendo ali, pode ser uma pessoa, pode ser uma bicicleta, né, pode ser um ser vivo, pode ser uma formiga, mas tem alguma coisa se movendo ali, nós observamos que, então, esse móvel saiu de x0 para xf. Então, x0 é a posição inicial, xf é a posição final, neste exemplo, igual a 4,5 metros. Né? Suponha que para deslocar de meio metro até 4,5 metros, gastou-se um intervalo de tempo de 2,5 segundos. Então, você tem que ter um cronômetro para marcar, né? Ou alguém, né, que estava observando esse movimento marcou, né? Se for uma filmagem, né, com celular, pela filmagem dá para ver, né, o momento do término, né, quanto tempo durou a filmagem ali do objeto se deslocando, ou da pessoa, né? Aí você olha lá na filmagem, você vê quanto tempo foi gasto para se deslocar de uma posição para outra, ok? E se não tiver a marcação, né, na estrada ali não tiver a marcação, você tem que ir lá com a régua e medir, né, para você saber o deslocamento, né? Se você já tiver a marcação, como está no desenho ali, aí você sabe a posição inicial, a posição final, você simplesmente calcula então o deslocamento, que é a diferença, né, entre a posição, o valor da posição final e o valor da posição inicial. Nesse caso aqui, neste exemplo, foram 4 metros de deslocamento, ok? Então esse ΔX é o que a gente chamou até agora de deslocamento. A partir daí, você o quê? Definir a velocidade média, né? A velocidade média do objeto que se move de x0 até xf. O que essa velocidade média diz para você? Ela diz, né, com que rapidez, você pode imaginar assim, né, com que rapidez esse objeto se deslocou, né, de x0 para xf. É uma média, né? Uma média dessa rapidez aí, né? Quantos metros ele caminhou por segundo? Então você pode calcular isso como? Simplesmente usando a definição de velocidade média, que é ΔX sobre ΔT. Então, a primeira ideia de velocidade é essa, né, que te dá, a ideia de rapidez do movimento, né? Então, nesse caso, nesse exemplo, quanto é que ficaria? Você pegaria lá ΔX, foi de 4, né? Está calculado aqui em cima. E o tempo gasto foi de 2,5 segundos. Então, eu teria que fazer essa conta aí para achar o valor da velocidade. Estou sem calculadora aqui, você faz para mim, depois me diz. Ok? Então, isso é a velocidade média. Tá? Então, agora, nesse momento, você já deve ter estudado, mas a gente vai revisar, a gente vai falar, a partir deste momento, nós vamos falar, então... Professor, dá licença, dá 1,6. 1,6, então vamos anotar aqui. Opa, peguei a caneta errada. 1,6 metros por segundo. Ótimo, obrigado. Agora nós vamos, então, diga. Oi? Não entendi. Tem mais gente querendo entrar na sala. Ah, sim. Deixa eu abrir aqui. Às vezes toca, né? Às vezes não. Então tá bom. Então tá aí a velocidade média. Agora nós vamos falar, isso a gente já tinha estudado, né? Só estava repassando para a gente relembrar. Nós vamos estudar o movimento uniforme e uniformemente variável. Primeiro vamos falar no uniforme, você já deve ter assistido o vídeo sobre isso, né? Que eu deixei lá no aba. A gente só vai então repassar aí qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar, tá bom? Então tá aqui, movimento uniforme. O que vem assim o movimento uniforme? Antes nós estamos estudando o movimento retilíneo, né? Eu já defini que é retilíneo, ou seja, em linha reta. E agora o movimento retilíneo uniforme. O que vem assim então o movimento uniforme? Então vamos lá. Vou botar aqui embaixo mesmo, né? Vou escrever assim para você. Vou chamar de partícula, né? Mas pode ser uma pessoa, um carro, um móvel, né? Você usa o termo que você preferir. Então uma partícula realiza um movimento uniforme
quando o valor da sua velocidade é sempre constante, ok? Ou, não sei se ela dizer que é sempre constante, ou quando a sua velocidade, né, enquanto a sua velocidade permanece constante, porque pode mudar em algum momento, né, mas enquanto a velocidade tem um valor constante, ou seja, o seu módulo, né, tem um valor constante, então o movimento é chamado de uniforme, tá bom? Então, toda vez que isso acontecer, o movimento é uniforme. Movimento raro de acontecer, né? Porque geralmente os objetos, eles estão em movimento e estão mudando o tempo todo a sua velocidade, né? Um carro que está parado no sinal, o sinal abre e ele começa então a se mover, a velocidade dele está variando, está aumentando, e logo ali na frente tem um outro sinal, ou tem um engarrafamento, a velocidade dele diminui, né? Então não é um movimento muito comum, né? É um movimento que exige condições especiais, né? E você já estudou as leis de Newton. Quais são as condições para que um móvel, uma partícula, uma pessoa, né, ou um objeto realize um movimento desse tipo? Como você já estudou as leis de Newton, você pode responder que isso vai acontecer, né? O movimento vai ser retilíneo e uniforme quando a resultante das forças sobre o objeto, né, que tem seu movimento, é zero, né? Só vai ter esse movimento quando a resultante sobre o objeto, ou sobre a pessoa, sobre o móvel, sobre a bicicleta, sobre o carro, sobre o avião, quando a resultante for zero, resultante de quê? Das forças que atuam ali, né? O conjunto de forças que atuam nesse objeto for zero, então o movimento será uniforme. Qual é o nosso papel aqui hoje? É definir, né, esse movimento que a gente acabou de escrever aqui e descrever, né? A gente está pensando agora não na dinâmica, né, não na causa do movimento, né, que seria a resultante ser zero, né, vamos dizer assim, mas sim descrever esse movimento. O que a gente faz para descrever um movimento dentro da cinemática? Cinemática é isso, né, descrição dos movimentos. A gente vai estudar dois aqui, né, existem infinitos, a gente vai estudar dois deles que são movimentos importantes para você descrever outros movimentos mais complexos, né? Então, são movimentos como se fossem pecinhas, né, que você pode juntar para descrever movimentos mais complexos, entendeu? Por isso que a gente estuda esses dois principalmente, né? E ajuda você a entender um pouco mais também as leis de Newton, ok? Então tá. Então o que seria o movimento uniforme? É esse, né? Toda partícula realiza um movimento uniforme quando a sua velocidade tem um valor constante. Veja que é valor, né? Como você já estudou vetores, você sabe que velocidade é uma grandeza vetorial, né? Pode mudar de direção e sentido, mas aqui a gente está falando de valor. Então existe, por exemplo, pode existir um movimento, né, circular. O que é um movimento circular? A gente vai ver mais tarde. Né? É um movimento em que a trajetória, né, do objeto que se move é em forma de circunferência ou em forma de arco de circunferência. Né? Toda vez que você está fazendo uma curva ali, se a curva tiver forma de um arco de circunferência, está fazendo um movimento circular. Né? Se você está num brinquedo, num parque de diversões e está girando ali no brinquedo, você está fazendo um movimento circular. Então, naquele movimento, ele também pode ser uniforme, desde que o valor da velocidade seja constante, né? É isso que define, né? É essa que é a característica do movimento uniforme. Tudo bem? Bruno. Ué, Bruno, você não tinha entrado já? Então, tá bom. Então, agora vamos descrever um pouco mais. Bom, nós já estudamos, entendemos o que é velocidade média, né? Nós definimos como sendo, né, o deslocamento da partícula dividido pelo tempo. No caso, nós vamos pensar nessa definição, aplicá-la aqui para o movimento uniforme. Então, vamos escrever, está escrito ali em cima, tá vendo? Vm delta x sobre delta t. Deixa eu baixar um pouquinho. Então, vamos dar essa definição aqui. Para quê? Para ajudar, através dessa definição, eu vou descrever este movimento através de uma função matemática. Né? Então, a gente vai usar aqui matemática para descrever. Então, a forma que a gente descreve os movimentos é usando funções, que vocês já estudaram um pouco em matemática, e usando gráficos, né? Também se estudaram dentro de funções, como que se representa uma função graficamente. Então, a gente vai usar essas duas coisas, né? As funções e os gráficos. Então, nós vamos partir para descrever, né, um movimento uniforme, vamos partir da definição de velocidade média e do conceito aqui, né, da definição de movimento uniforme. Então, vamos lá, deixa eu escrever aqui novamente, você já estudou, né, que velocidade média é igual ao deslocamento, ou seja, ΔX sobre o
ΔT. Quem será? Tiago. Cadê? Está aqui. Velocidade média, ΔX sobre ΔT. Ok. Essa definição. Além disso, nós acabamos de ver, vou usar essas duas informações, né? A definição de velocidade média e da definição ali de movimento uniforme, né? Que a velocidade é sempre constante. Se algo é sempre constante dentro de um determinado, né, intervalo de tempo, dentro de um deslocamento, o que é constante ali? É a velocidade, né? Se a velocidade é constante, então a média dessa grandeza durante um intervalo ali de tempo é igual ao valor dessa grandeza em qualquer momento. Então agora nós vamos comparar a velocidade média com velocidade instantânea. Aí novamente eu vou fazer essa comparação, agora essa analogia, né, que é a seguinte, vamos dar uma pausa aqui e falar sobre, por exemplo, né, pode usar notas, né, notas de aluno. Suponha que uma determinada disciplina está usando uma média, né, para dar uma nota bimestral, ela usa média. Então ela dá várias avaliações, todas de mesmo valor, e no final tira uma média lá, né, e dá a nota do bimestre para o aluno. Tá? Suponha que a nota máxima seja 10, então o professor dá 10, dá 3 avaliações. Você, já dei esse exemplo, né? Estou repetindo. Você tira 10 na primeira, 10 na segunda, 10 na terceira. Okay? Então, em cada avaliação individualmente, você tirou 10. Então, você perguntar assim, qual a sua média, né, das suas notas nas avaliações? Sua média aritmética simples. O que você faz? Você soma tudo e divide por 3, né? Porque você fez 3 avaliações. Então, você tira a média aritmética simples assim, né? Soma todas as avaliações e divide pelo número de avaliações. Então, nesse caso, você fez 3. Então, soma tudo e divide por 3. Mas você nem precisava fazer conta, concorda? Porque você tirou 10 em todas. Então, sua média, né? Sua média será simplesmente 10 mesmo. Você não precisa nem fazer a conta, né? Então, essa é a ideia que você vai usar aqui. Só que agora... Ixi, acho que eu apertei o botão errado. Só que aqui, deixa eu fechar isso aqui. Aqui você vai usar essa ideia, essa mesma ideia, para a questão da velocidade. Pensa no movimento, né? Esse movimento aqui. Imagina a pessoa se movendo, passou por x0, se deslocou até xf, passou por xf e foi embora. Então algo passou nessa estrada aí, nesse caminho, né? Que eu chamei de x. Aí. Imagine que esse algo que passou por esse caminho está realizando um movimento uniforme, ou seja, o valor da velocidade dele é constante em qualquer momento. Qualquer momento, se você olhar ali, no momento que ele passou pela posição 2, a velocidade era v. No momento que ele passou pela posição 3, a velocidade era v, suponha, 60 km por hora. Né? Então, em 2 era 60 km por hora, quando ele passou por 3 era 60, quando ele passou pela posição 3,5 também era 60, então manteve-se 60 km por hora durante todo o percurso, ok? Isso eu estou falando da velocidade momentânea, né? Velocidade instantânea, aquela velocidade que você tem ali no momento que você está observando o movimento do objeto, né? Você olhou para ele, um carro, por exemplo, seria o quê? O que o velocímetro está marcando naquele momento. Você olha para o velocímetro, ele está marcando a velocidade instantânea do carro, não é uma média ali, né? Está marcando a velocidade naquele momento. Se você pisar no freio, você vê o ponteirinho lá diminuindo o valor, né? Porque está marcando a velocidade naquele momento, ok? Tá. Mas se o objeto ou o carro passou desse percurso aí com velocidade sempre constante, então se eu perguntasse para você qual a velocidade média, né, se fosse, imagine se fosse 60, aqui deu 1,6, mas imagine que fosse 60. Qual a velocidade média do carro durante todo esse percurso? Aí você ia dizer, né, 60 km por hora. Por quê? Porque sempre foi 60, né? A instantânea sempre foi 60. Então a média vai ser igual à instantânea, à momentânea, ok? Então essa é a ideia que a gente vai usar aqui. No movimento uniforme, como a velocidade instantânea é sempre a mesma, então a velocidade instantânea é igual à velocidade média em um determinado percurso. Então, nesse caso aqui em específico, a gente pode igualar, né, isso aqui à velocidade v. A velocidade v é a velocidade instantânea em algum instante t. Tá? Então, a gente vai usar essa ideia aqui para escrever uma função para x. Né? Como assim uma função para x? Uma função que me dê a posição do objeto que se move, do móvel, né, em função do tempo. Então, vamos usar aqui, eu vou escrever aqui, ó, ΔX sobre ΔT é igual a V, que é constante nesse caso, pois o movimento é uniforme. Então, eu quero uma função de x. Para quê? Para eu descrever o movimento. Eu vou dizer
em qual posição estava aquele imóvel em cada instante. É isso que a função vai fazer. Ele vai dizer, para qualquer instante que você quiser, enquanto o movimento é uniforme, a função vai dizer para você onde o móvel estava. No instante 2 segundos, ele estava em tal posição. Ou seja, você está descrevendo o movimento do móvel, ok? Então vamos lá. O que eu faço para escrever então uma função que me dá o x, né, dependendo do tempo? Né? Aí lá na matemática, o que você faz? Só isolar o x ali, né? Então eu vou tirar o que não for x, eu vou tirar daqui. Então primeiro eu vou começar pelo ΔT, né? Ele está dividindo o ΔX. Então o que eu posso fazer? Multiplica por ΔT ambos os lados, ou você preferir, você fala da seguinte forma, né? Vou passar o ΔT multiplicando, não é assim que você fala? Então faça assim do jeito que você conhece. Né? Você joga o ΔT para o outro lado, multiplicando, né? Operação básica. Então você já tem um ΔX sozinho, mas você não quer ΔX, você quer x. Então é só você lembrar o que é ΔX. O que é ΔX? Se você voltar aqui em cima, o que é o ΔX? Ó? Tá vendo? ΔX é a posição final subtraída da inicial, o deslocamento, né? Então é só você escrever aqui, chamar de x final ou simplesmente de x, não precisa escrever x final. X, né? É o valor da posição para um determinado instante t. Então, x menos um x, aí eu vou ter que colocar um nome diferente, chamar de x0, né? V. E ΔT é a mesma coisa, o quê? Na física, ΔX, ΔT, tudo variação, né? Então, ΔX, variação de x, ΔT, variação de t. Né? Então, variação de t vai ser um instante final qualquer t, menos o instante inicial. O instante inicial você que vai definir, né? Pode ser o momento que você passou a observar o móvel, por exemplo. Você pode, naquele caso ali, né, do objeto passando, né, naquela posição x0 até a posição xf, o instante inicial pode ser o momento que marcava no relógio, né, o horário que marcava no relógio, no momento em que o objeto passou por x0. Então, esse seria o instante inicial. Se você usar um cronômetro, você pode, né, zerar o cronômetro e acionar o cronômetro no momento que ele passa por x0. Aí seu instante inicial vai ser 0 mesmo, né, não tem problema, também pode ser assim. Mas se você estiver usando o horário do seu relógio, o instante inicial vai ser o instante, né, no qual o objeto, você passou a observar ali o movimento. Né? Você que vai definir quem é o instante inicial, tá bom? Então tá, como eu quero x, eu vou isolar. O x é igual a esse x0 daqui, você sabe fazer essa conta, não sabe? Você pode escrever assim, né, ó, dessa forma. Mas na maioria, qualquer livro que você for estudar ou na internet, geralmente vai ser escrito assim, ó, x0 aqui na frente, vou inverter, tá? Vou colocar o x0 na frente e depois o vt menos t0. Se você olhar no seu livro, é possível na internet, é possível que você veja uma diferença ainda, né, dessa função. Então, essa aqui é a função horária que a gente diz, né, chama de função horária para o movimento uniforme. Função horária para a posição no movimento uniforme. Vamos escrever isso aqui, né? Vou escrever o que é isso. Por que chama função horária? Função porque dá, né, uma variável x dependendo de t, né? Está descrevendo uma relação entre duas variáveis, por isso função, né? A matemática define bem isso aí, né? Ok? Então, o que seria a função horária? Essa aí seria a função horária que, vamos dizer assim, da posição para uma partícula que realiza. Depois eu resumo, tá? Vou escrever tudo, depois a gente resume, só para você se localizar. Então, a função horária é a posição que é x, né? Para uma partícula que realiza o quê? Um movimento uniforme, tá? Se quiser escrever retilíneo, o retilíneo está embutido na ideia que eu chamei a posição de x, né? Então, x, então, imaginando que ele está caminhando sobre um eixo x, ele está caminhando sobre uma linha reta que eu chamei de eixo x, né? Se você quiser escrever aqui, ó, movimento retilíneo uniforme, né? Mas essa função pode ser usada para movimentos que não sejam retilíneos também. Geralmente, quando o movimento não é retilíneo, a função é essa mesma função aí, só que no lugar de x, troca por s, entendeu? S você já deve ter visto, né?
essa função escrita com S, né? Ela ficaria assim, né? Geralmente ela fica vista assim, ó, S, deixa eu escrever aqui, ó, assim, ó, S é igual S0, o resto é igual, né? V, T menos T0. Isso é um T, né? Não mais não, tá? T menos T0, ok? Então você pode ser que você veja assim também, principalmente no seu livro, né? Tá? Então, não se assuste porque ele é X, o X eu aprendi com S, não tem problema. Né? O X está indicando porque eu estou trabalhando com movimento retilíneo, então o X seria, né, a localização da partícula sobre o eixo X, então dá a posição dela no eixo X, né, no possível eixo X, que você usou como eixo de coordenadas, ok? Bom, você pode ser também que você veja o seguinte, né, se você está estudando um problema e seu instante inicial no problema é considerado como sendo zero, então botar assim, né, se o instante inicial é considerado zero, ou você, né, ou o texto da situação, o texto do problema já disse, né, no momento que o carrinho passou na posição tal, o instante marcado no cronômetro era zero, então ele já falou que era zero. Então, se o instante inicial é zero, aquela expressão ali fica mais simples, né, vai ficar assim, ó, x é igual a x0 mais vt. Ok? Então, isso aqui é a função horária da posição para uma partícula que realiza um movimento uniforme. Tudo bem? Isso você já viu, né, no vídeo que a gente colocou no AVA, a gente só está repassando, no caso tenha ficado alguma dúvida, você pode, então, perguntar, tá bom? Então, essa função, ela é usada para descrever um possível movimento uniforme. É claro que você vai adaptar essa função, né? Vou dizer adaptar, para cada movimento uniforme que você está estudando. Por exemplo, um determinado movimento pode começar na posição, sei lá, no quilômetro 12 de uma estrada. Então, no instante inicial, né? Um objeto passou pelo quilômetro 12, no instante, sei lá, meio-dia. Ao meio-dia, um carro passou pelo quilômetro 12 da estrada, né? E ele viajou até o quilômetro 15 com movimento uniforme. Então, do quilômetro 12 ao quilômetro 15, ele realizou o movimento uniforme, ou seja, ele percorreu 3 quilômetros realizando um movimento uniforme. Então, se você vai analisar só esse trecho da viagem, o seu x0 pode ser o quê? 12 quilômetros, que foi, né? Você está analisando só esse trecho da viagem. Ele já vinha viajando de longe, mas ele realizou um movimento uniforme somente naquele trecho. Então, naquele trecho da viagem, se você for só analisar aquele trecho, então o seu x0 pode ser 12 quilômetros. E seu t? O t pode ser zero ou pode ser um momento, né, marcado, o instante, o horário marcado no seu relógio quando ele passou pela posição x0. Ok? E quem seria o v? V é a velocidade de módulo constante, né? Que no caso esse carro tem ao viajar esses 3 km. Se a velocidade é sempre constante, né, em termos de valor, durante esses 3 km, então qual é a função que descreve aquele movimento do carro? É exatamente essa aí. Mas essa função só é válida quando, ou seja, ela só pode descrever o movimento do carro quando este movimento for uniforme. Então, o movimento é descrito por essa função, tá? E, professor, se for outro movimento que não seja uniforme, aí eu não posso usar essa função, né? Eu tenho que usar se eu conhecer o movimento que não seja uniforme, se eu conhecer se for outro movimento, por exemplo, o movimento uniformemente variado, que é outro movimento que a gente vai estudar, né? A gente vai usar outra função. Então, para cada tipo de movimento, você vai ter uma função diferente, né? Nós vamos estudar, por enquanto, só 2. E no ano que vem, você vai estudar um terceiro movimento lá, que é o harmônico simples, né, que vai ter uma outra função horária, entendeu? Para cada tipo de movimento você tem uma função horária, tá? Nós vamos estudar 2 esse ano, que é o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Então, essa é a função horária do movimento uniformemente variado. Ok. Agora, como que eu represento graficamente essa função? Aí você vai lembrar lá da matemática, né? Como é que isso é uma função de quê? De primeiro grau, de segundo grau? De primeiro grau, né? Por quê? Vamos ver aqui, ó. Essa variável que está aqui, que é o tempo, a gente chama de variável independente, né? Ela não depende de uma na outra para acontecer, né? O tempo passa independente do que a gente fizer, concorda? Independente do que a gente fizer, ele pode dormir, pode estudar, pode fazer o que quiser, o tempo está passando, né? O tempo está correndo.
Essa variável vai ser sempre independente aqui no nosso caso de estudo de movimento. Já o x, né, a gente coloca como variável dependente do tempo. Então, o tempo está passando, né, e o x está se desenvolvendo, ou seja, o carro está se movendo. À medida que o tempo passa, o carro está se movendo porque ele tem um movimento, ele tem uma velocidade. Então, eu posso descrever esse x, né, eu posso dizer o valor desse x se eu conhecer, né, esses dados aqui, né, os dados iniciais, x0 e v, e se eu conhecer o instante, né, que eu queira, né, determinar o x, né? Em que posição o carro estava no instante, sei lá, 10 segundos, né? Se esse instante estiver dentro daquele intervalo de tempo que o carro realizava esse movimento, então eu consigo descobrir o valor de x. Então eu vou entender que o x depende desses valores do tempo, né? Entendeu? Então x, a posição do carro, vai depender do horário, né, que está marcado no relógio. No instante inicial, o carro está na posição x inicial. 2 segundos depois, ele está em outra posição. Então, vou depender que a posição dele é dependente do tempo. Então, do lado esquerdo aqui eu tenho a variável dependente, do lado direito o tempo é a variável independente. Tá ok? Então, está aqui. E x0 e v são dados que geralmente são dados iniciais, né? Você tem no início do problema, você já conhece geralmente, né? Você já conhece o que? Se você está observando o movimento, no início você já sabe qual é a posição inicial do objeto, e você já sabe qual é a velocidade dele, né? Ele está realizando um movimento uniforme, então se você tiver em conhecimento a velocidade do objeto e o x0, você já é capaz de descrever o movimento. Mas você precisaria conhecer essas informações, né? Se o movimento é uniforme, acabou, né? A função horária é essa que está aí. Então, em resumo, sempre que o movimento for uniforme, a função horária que descreve o movimento é essa que está na sua frente, ok? Tá? Pelo menos para o movimento retilíneo. É claro, se for um movimento bidimensional, né, essa função aí não vai ser suficiente. Lembre-se que nós estamos pensando em movimentos retilíneos, tá bom? Então, aí, como é que seria o gráfico que descreve essa função? Vamos escrever aqui. Vamos escrever o gráfico. Então, aqui, representação gráfica. Como é que fica a representação gráfica? Lá na matemática, você viu que uma função de primeiro grau, ela é... Por que não está dando aqui? Peraí. Eu não sei por que não está dando certo isso. Ela é o quê? Está aqui, descobri onde está. Representação gráfica. Nós vimos, né, na matemática que uma função de primeiro grau, por que eu sei que é primeiro grau? Ó, vamos voltar aqui, eu marquei ó, a variável aqui de rosa do lado esquerdo, tá vendo aqui? Ó? Aqui. A variável independente, e aqui a variável que eu chamei de dependente, dependente do tempo. Né? O tempo está passando e o x está mudando. Então, nós escrevemos em matemática que uma função de primeiro grau, como que eu sei que é a função de primeiro grau? A variável independente aqui ó, está elevado a 1. É assim, ó, t elevado a 1 é a mesma coisa que t, então está elevado a 1. Né? Então, se está elevado a 1, então é uma função de primeiro grau. E uma função de primeiro grau, você sabe que tem o gráfico, tem um formato, a representação gráfica de uma função como essa. Claro que eu estou admitindo aqui que você já estudou função, né? Se você nunca viu isso, você vai dizer. Então, aqui, ó. Vou representar aqui um eixo Y, né? O eixo Y, na verdade não vai ser Y, né? Na matemática seria um eixo Y, aqui para a gente vai ser o X, né? A posição. Então, a variável dependente fica na vertical aqui, não no eixo vertical. E a variável independente fica no eixo horizontal. Então, por isso você vai ver nos gráficos de física, dificilmente você vai encontrar o tempo em um eixo diferente. Geralmente o tempo é colocado aqui, ó, né? Tempo. Caso que suponha, né, nós estamos trabalhando com tempo em segundos, né? Mas podia ser outra unidade, minuto, horas, né? Dias, anos, mas aqui supõe que seja em segundos. E a distância daqui. Se a distância for em metros, você tem que colocar aqui, ó, metros. Então, lá na matemática, suponho que você já sabe, né? Fazer um gráfico entre duas grandezas, duas variáveis. No caso aqui, a variável x, variável independente, e a variável independente t.
Então, nós temos o eixo X para representar os valores de X e o eixo T para representar os valores de T. Então, a representação gráfica é uma outra linguagem, né, usada para passar informação. Então, você já viu que, né, a representação gráfica é uma função de primeiro grau, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, né, pode ser assim, deixa eu marcar aqui, deixa eu usar outra cor. Por exemplo, pode aparecer com esse formato, né, é um segmento de reta, é uma reta, né, e aqui, nesse caso em particular, mostra o quê? Você, com o tempo, você vai aprendendo a interpretar, né? Então, você tem que pensar o seguinte, né? Que para cada instante t, que eu marcar no eixo, né? No eixo do tempo, eu vou ter um valor de x. Nesse gráfico em particular, está dizendo o quê? Que quando t igual a zero, ó, cá no início, ó, t igual a zero, veja que não tem uma escala, né? Está só na imaginação. Então, t igual a zero, posso até desenhar depois uma escala ali, mas você consegue imaginar, né? Que aqui no início nós temos t igual a zero, aqui, né? Aqui no início, zero, né? T igual a zero. Vou desenhar uma escala aqui só para ficar mais fácil de você entender. Então, aqui seria 1, por exemplo, né? Estou construindo uma escala aqui, né? Na verdade, você faz isso antes de fazer o gráfico, né? Então, está aí uma escala de tempo em segundos. Então, aqui eu vou construir também uma escala de x, tá? Só para você. Podia até fazer o gráfico daquele exemplo lá, né? Mas vamos lá. Então, vamos fazer aqui. Suponha que aqui seja 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Então, o que esse gráfico está dizendo para você? Então, primeira coisa, como esse x se refere à posição de um objeto que se move, então a primeira coisa que tem que pensar é o seguinte, bom, tem que fazer relação entre esse gráfico e a função, né? Bom, como o gráfico é uma reta, você sabe que esse gráfico representa, né, uma função de primeiro grau. Como o x representa a posição do objeto e a função é uma função de primeiro grau, você já sabe, então, que o movimento desse objeto é um movimento uniforme. Então, você já tem que fazer essa conexão, entendeu? Quando você olhar o gráfico da posição em função do tempo, e esse gráfico for uma reta que não seja horizontal, né? Depois a gente vai pensar nesse caso, né? Quando a reta é horizontal significa o quê? Veja que tem um segmento de reta ali com inclinação, né? Diferente de zero, né? Então, inclinação zero seria horizontal, tá? Quando não é horizontal, significa que tem uma inclinação diferente de zero. Então, isso aí é uma inclinação diferente de zero. Inclusive, a inclinação positiva. Por quê que a inclinação é positiva? Primeiro, que você tem que entender o que é a inclinação de um gráfico. Eu vou desenhar vários aqui, ó. Isso é tudo da matemática, eu só estou pescando, né? Aqui, ó. Você tem aqui 3 inclinações diferentes, tá vendo? Vou colocar só uma. Essa aqui, tá vendo? É que tem maior inclinação. Essa aqui tem menor inclinação, tá? Então, quanto maior, né, o ângulo que a linha forma com a horizontal, maior a inclinação dela. Até chegar ao máximo, que é vertical, né? Inclinação máxima, tá? Então, tá. Então, existe uma inclinação ali, né? Então, você tem que começar a observar, né, qual a relação entre esse gráfico, o que esse gráfico diz em relação ao movimento do objeto, né, que a gente está estudando, o objeto que se move, ou seja, o móvel, né? Você vai ver essa palavra, o móvel, né? O móvel, ou seja, o algo que se move, né? Então, quando você olhar para um gráfico como esse, você vai pensar o quê? Olha, a medida, se x é a posição de um objeto, o que esse gráfico está dizendo? Muitas coisas. Uma delas é o seguinte, o tempo está passando e a posição do objeto, o valor dessa posição, está aumentando. Né? No instante 1 segundo, por exemplo, faltou umzinho aqui, né? No instante 1 segundo. Vamos tentar descobrir mais ou menos, né? Porque pelo gráfico não dá para ter um valor perfeito, talvez, mas dá para ter uma noção boa. Por exemplo, de qual era a posição do objeto quando o instante marcado no cronômetro era 1 segundo. O gráfico já responde a isso. Por quê? Porque o gráfico é uma descrição, esse gráfico aqui é a descrição do movimento uniforme. Entendeu? É isso que a cinemática faz, descreve. Mas para isso você vai precisar aprender essa linguagem, no caso a linguagem gráfica. Então aqui, por exemplo, eu consigo observar pelo gráfico, jogo aqui 1 segundo, traço uma linha até o gráfico e com isso agora eu traço uma linha horizontal. Cheguei no gráfico, traço uma linha horizontal e chego lá, um valor é 2, tem que usar uma régua, né? Usei, não foi na mão mesmo, foi no braço, mas usando uma réguazinha ali, eu vou chegar à conclusão que o valor, né, marcado,
ou é 2, né, que está um pouquinho torto ali, ou é próximo de 2. Então a posição ali do móvel, no instante t algum segundo, é 2 ou 2,1, a gente não sabe exatamente, você escolhe, né? Se você achar que é 2,1, você anota o valor que você acha mais próximo do valor livre ali, tá bom? Então você escreve assim, não, x para t igual a 1 segundo é igual a, vou anotar 2,1, né, aproximadamente esse valor. Então isso o gráfico me dá, né? Mesma coisa para o instante t, por exemplo, t igual a 2. Eu posso pegar aqui, traço uma linha vertical, no instante t igual a 2, e descubro qual a posição que ele estava. Aí você vai lá no 3, para x. Qual é o valor de x no instante t 2 segundos? Qual é o valor de x? Você vai lá no gráfico, 3,0 metros. Ah, professor, não acho que é 3, não, acho que é 3,1. Sim, no caso do gráfico, isso não dá para ter certeza, não dá para saber o valor exato, né? Você vai colocar o valor ali aproximado. Bom, a função que vai te dar o valor exato, né? Você diz a função, você joga lá, né, o valor, não é que é exato, né? Um valor mais próximo do real, né? Você joga o valor do tempo, ele vai te dar o cálculo, lá no cálculo, o valor da posição, né? Com um resultado talvez mais correto do que o gráfico pode te dar, né? Porque aí depende da questão visual, né? A questão de desenhar, a questão visual, às vezes fica limitada ali e a gente não consegue ter um valor muito preciso, tá bom? Então, uma das coisas que você pode tirar desse gráfico é a posição, né? Algumas posições para determinados instantes. Mas o que? Só olhar para o gráfico, você vê que o valor de x vai crescendo com o tempo, né? Por isso que essa linha está subindo, né? Está dizendo que com o passar do tempo, à medida que o tempo vai aumentando, o valor de x também vai aumentando, né? Para cada instante t aqui, eu vou ter um x cada vez maior. Isso significa o quê? Significa que a partícula está se movendo no sentido positivo do eixo x, percebe? Está caminhando num determinado sentido, então o próprio gráfico vai dizer para você, né, qual o sentido do movimento da partícula naquele intervalo de tempo. Por exemplo, se o gráfico fosse assim, imagine outro exemplo, né? O gráfico fosse assim, significa o quê? Está decrescente, né, o gráfico. Então, com o passar do tempo, o valor do x está decrescendo. Então, ele está se movendo, né, a partícula está se movendo no sentido negativo. Então, aqui nós temos situações em que a velocidade é positiva, v é maior que zero, e aqui situações em que a velocidade é negativa. Então, para a gente, a velocidade ser positiva aqui, na cinemática, significa que o objeto se move no sentido positivo, de x, né? E a velocidade negativa significa o quê? Que o objeto se move no sentido negativo de x. Okay? No caso aqui para a esquerda, né? Se a gente voltar lá no eixo, né? O eixo x ali, ó. Velocidade positiva significa que ele se move para a direita, e a velocidade negativa significa que ele se move para a esquerda, né? A gente já tinha visto isso quando a gente falou de velocidade média. Graficamente assim, você tem duas situações diferentes aqui, né? Os dois movimentos são diferentes um do outro, mas os dois são movimentos uniformes. Como é que eu sei? Porque graficamente eu tenho uma reta. Então, toda vez que eu tenho um gráfico de x em função do tempo, uma reta, então, o x sendo posição do objeto, então eu tenho um movimento uniforme. Então, já pode fazer essa relação, entendeu? Toda vez que você bateu o olho, cara, viu o gráfico de x em função do tempo, uma reta, você sabe, opa, o movimento é uniforme. No caso aqui nós temos dois, né? Deixa eu apagar para não te confundir, deixar só um, né? Pronto. Tá? Aqui o gráfico é crescente, x está crescendo, velocidade positiva, né? A partir, inclusive, desse gráfico é possível determinar a velocidade do móvel, né? Não é diretamente olhando para o gráfico, mas é possível você tirar algumas informações dele, né? Você pega ali, posição x igual a 2, é 3 metros, né? 3 metros aqui. Posição x igual a 1, a 2,1 metros. De 1 segundo para 2 segundos, gastou-se 1 segundo, né? Então é possível você calcular, por exemplo, a velocidade média nesse intervalo de 1 até 2. Como o movimento é uniforme, a velocidade média que você calculou é a própria velocidade instantânea em qualquer momento do movimento, já que o movimento é uniforme. Tranquilo? Então esse é o movimento uniforme. Eu poderia fazer o gráfico da velocidade também em função do tempo? Posso, mas nesse caso aqui, é bom fazer uma vez pelo menos, para você conhecer, né? Vamos lá, vou fazer o gráfico da velocidade. Qual a característica da velocidade no movimento uniforme? Qual é a característica? A característica principal, né, é que essa velocidade principal única, né, que a velocidade tem um valor constante. Então, agora fazer, veja que o gráfico está mudando agora, não é gráfico de x, tá vendo? É gráfico da velocidade em função do tempo. É outra grandeza agora.
Aqui eu fiz de quanto? De 0 até 4 segundos, né? Então pode fazer uma escala aqui de tempo, né? Aqui embaixo. Eita, sumiu tudo. Por isso quando acontece isso, aí apaga, tem que começar tudo de novo. Deixa eu ver aqui que apagou, né? É o defeito, acho que na internet não, defeito não. Vamos ver o que ele apagou aqui. Às vezes apaga um monte de coisa. Não apagou muito não, né? Não apagou muito. Então tá, vamos fazer agora o gráfico da velocidade, tá? Então vamos dar um espaço aqui. Alguma coisa, não sei se é vírus, o que é que... Não sei se eu bato a mão na tela, porque esse programa aqui ele foi atualizado, né? Ele mudou um monte de coisa, então pode ser um defeito do programa, né? Então aqui é gráfico, vou até digitar aqui, para depois falar do movimento uniforme. Começar a falar, né? Hoje não dá para falar tudo, mas dá para a gente pelo menos começar, né? Gráfico da velocidade do móvel, de um móvel no movimento uniforme. Qual a característica da velocidade? A velocidade é constante, né? O valor da velocidade, né? Pode ser que a direção não, né? Se for no movimento circular, a direção muda, mas no movimento retilíneo, tanto a direção, quanto o sentido, quanto o valor são todos constantes. Então, como é que ficaria o gráfico da velocidade? Pensa aí, né? Como que ficaria o gráfico? Eita, ficou torto ali, né? Ficou bom, deixa eu tentar de novo. Como que ficaria o gráfico da velocidade em função do tempo? Então, agora aqui é o eixo, é V, eu já tinha feito, só que apagou, né? Aqui é tempo. Não vou colocar as unidades, não, que é um gráfico bem qualitativo, né? Então, o gráfico é o seguinte, vou desenhar de outra cor, ó. Vamos supor, sei lá, eu não sei qual é o valor da velocidade, tá? Então, vou colocar um valor qualquer aqui, que eu não sei ainda, teria que calcular lá, né? Nesse exemplo aqui, teria que calcular. No outro exemplo, a gente tem, né? No outro exemplo aqui, ó, foi 1.6, né? Tá? Então, se eu fosse marcar 1.6, sei lá, aqui, né? Ia ser 1.6, seria ali embaixo, né? Se eu fosse fazer em escala aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1.6 seria por ali, né? Se eu fosse fazer o gráfico para aquele movimento, aquele primeiro lá que a gente estudou. Tudo bem? Esse é o gráfico. Professor, é uma reta também, só que é horizontal. Sim. Toda vez, gente, que você vê um gráfico assim, uma reta horizontal, o que ele está dizendo? Esse gráfico está dizendo o seguinte, ó, o tempo está passando, mas a velocidade não muda de valor. O gráfico horizontal, uma linha horizontal, significa isso, né? Que não está nem crescendo e nem decrescendo, né? O importante do gráfico é você olhar para ele e entender o que ele está te dizendo, entendeu? Você bate o olho, primeira coisa, esse gráfico é de quê? Ah, tem um eixo vertical que é o quê? A grandeza e a velocidade, né? Tem um título ali para te ajudar, o gráfico da velocidade do móvel no movimento uniforme. O título já até adianta para você, o movimento é uniforme, né? Então, existe um movimento e esse V é a velocidade da partícula que tem esse movimento uniforme. Você sabe que no movimento uniforme a velocidade é constante. Então, mesmo que não tivesse o gráfico, você já sabe que nesse caso aqui, a velocidade é constante. Se eu não tivesse dito para você ali no título, fala assim, gráfico da velocidade do móvel, somente isso, né? Na hora que você olhasse para o gráfico, você já teria que interpretar, né, entender aquela informação que está ali. É isso que te serve um gráfico. Se ele não te passar a informação, não serve para nada, né? Só para te aborrecer, né? Então você vai olhar para ele e vai, poxa, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um eixo horizontal que é tempo. Ah, tá, então o eixo é só do tempo, né? Está dizendo que o tempo está passando, eu vou olhar para o outro eixo e vou me perguntar, quando o tempo passa, o que acontece com outra grandeza? A outra grandeza muda de valor? Ela cresce? Ela decresce? Ela permanece constante? Então você tem que se perguntar, aí você olha para o gráfico, né? Como se você estivesse conversando com ele, né? Você olha para ele e vê, o que ele está dizendo para você? Ele está dizendo que a variável tem sempre o mesmo valor, então a variável não é variável, né? Nesse caso é uma constante, entendeu? Qualquer valor que você pegar aqui do tempo, imagine que tenha a mesma escala de tempo aqui, né? Vou desenhar uma escalinha aqui para você interpretar. E aqui tem um valor, suponho que seja 1,6, aqui eu vou colocar a unidade aqui em cima, né? Faltou espaço aqui, vou botar embaixo. Metros por segundo e o tempo em segundos, tá bom? Então está aí, metros por segundo. Então, o que está querendo dizer esse gráfico? Ó, o tempo está passando, mas a velocidade tem sempre o mesmo valor de 1,6 metros por segundo. É isso que o gráfico tem que dizer para você. Se ele não diz isso, é porque você não aprendeu a ler ainda esse gráfico, ok? Então, ele está dizendo que a velocidade é constante e vale 1,6 metros por segundo. Está dizendo mais o que então? Se não tivesse escrito no título, estaria dizendo, então, este móvel, né?
cuja velocidade é representada por esse gráfico, ele realiza um movimento uniforme, entendeu? Então, tudo isso o gráfico pode te dizer. Por quê? Porque a gente está fazendo uma descrição, lembrando sempre isso, que a gente está estudando aqui, aprendendo, né, a descrever um determinado movimento, no caso, o movimento uniforme, né, o movimento mais simples possível, né, que existe, né, o movimento uniforme é o mais simples possível, tá bom? Então é isso. Então, você aprendeu agora o que? Se não tinha aprendido ainda, que num movimento uniforme, o gráfico da velocidade, né, é uma reta horizontal, porque a velocidade é constante, o gráfico de x em função do tempo continua sendo uma reta, mas x muda, né? Se o objeto está em movimento, sobre o eixo x, o valor de x vai mudando com o tempo. E esse gráfico aqui está dizendo isso, ó, que o x está mudando, e mudando de uma maneira especial. Veja que o gráfico de x em função do tempo é uma reta. Sabe quando isso acontece? Somente no movimento uniforme. Vou já te adiantar aqui, ó, a inclinação do gráfico te dá ideia da velocidade do corpo. Então, se você pegar qualquer trecho desse gráfico aqui, ó, pega esse trecho aqui, por exemplo, ele tem uma inclinação, né? Eita, travou tudo agora. Opa. Ele travou e deu um monte de coisa. Deixa eu voltar aqui. Naquele trechinho ali, ó, vamos pegar lá em termos de tempo, né? Pega nesse tempo aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 1 segundo. Nesse intervalo de 0 a 1 segundo, o móvel tem uma velocidade. Dá para a gente calcular até, né? No intervalo de 1 a 2 segundos, ele também tem uma velocidade. E é a mesma que ele tem antes. Por quê? Porque é um movimento uniforme. Então, essa inclinação aqui, ó, a inclinação do gráfico, veja que é a mesma, tá vendo? Desse trechinho é a mesma desse outro trecho aqui, ó, travou de novo, é a mesma desse trecho, travou de novo, tem que esperar agora, travou ali, e a mesma, a inclinação é sempre a mesma, não está mudando. Isso significa o quê? Que a velocidade é constante. Então, quando você olhar um gráfico de x em função de tempo, olha quanta informação que ele te passa, né? Ele te passa a posição, ele te diz que tipo de movimento, né? Claro, né? Se for um movimento que você conhece. No caso, você já conhece um agora, né? Que movimento que você conhece? Acabamos de descrever o movimento, né? Apresentamos o movimento para você, o movimento uniforme. Então, aqui você tem o gráfico relativo ao movimento uniforme. Gráfico de quê? De x em função do tempo. É uma reta com determinada inclinação. Nesse caso aqui é crescente, estou repassando aqui tudo, tá? É crescente. A inclinação é sempre a mesma. Sabe por que a inclinação é sempre a mesma? Porque a velocidade é sempre a mesma. Logo mais, nós vamos estudar o movimento uniformemente variado. E no movimento uniformemente variado, você vai observar que o gráfico de x em função do tempo não é uma reta. No caso, nesse movimento em particular, ou seja, o uniformemente variado, o gráfico de x em função do tempo é uma parábola. Ou seja, em cada ponto do gráfico, nós teremos uma inclinação diferente. O que significa isso? Que para cada instante de tempo, a velocidade do móvel é diferente, está mudando, né? Diferente desse movimento aqui, tá? Em resumo, o movimento uniforme, velocidade constante, gráfico uma reta, né? O gráfico de x em função do tempo uma reta com uma determinada inclinação, que tem a ver com a velocidade do corpo, e o gráfico da velocidade também uma reta, só que é horizontal, pois a velocidade é constante. Esse é o essencial para você entender a descrição do movimento uniforme, tá bom? Nós vamos passar aí futuramente, já passamos, né, uma atividade lá que trata, né, do movimento uniforme. Vamos passar mais, né? Passamos só uma, vamos passar uma parte gráfica para você. Né? Vou te dar alguns gráficos e você vai olhar para ele, vou fazer algumas perguntas, você vai olhar para o gráfico e vai ler o gráfico. Né? Isso, o gráfico é uma linguagem, né? Você vai aprender a ler o gráfico, tirar as informações, né, que são possíveis tirar dali, né? Claro que são algumas informações que são possíveis tirar, não todas, né? Então vamos passar agora, por enquanto encerramos, né, o movimento uniforme, vamos passar agora para o movimento. O nome é parecido, né? Tem alguma coisa parecida aqui, é movimento uniforme. Só que agora, antes era uniforme, né? Agora é variado. Antes era um movimento uniforme, agora é um movimento variado. Tá? Antes era uniforme por quê? Porque a velocidade era constante. Aquele uniforme se refere à velocidade. A velocidade tem sempre, entre aspas, a mesma forma. Na verdade, o mesmo valor. Ok? Então, seria o movimento uniforme. Agora, o movimento uniformemente variado. Essa expressão uniformemente variada aí se refere a quê?
novamente, se refere à velocidade. Antes, o uniforme se referia à velocidade. Aqui, o uniforme variado também se refere à velocidade. Então, está dizendo o quê? Está dizendo o que sobre velocidade, né? O próprio nome já te dá alguma informação, né? Está dizendo que, nesse caso aqui agora, a velocidade ela vai mudar, né? Ela não vai ser constante como antes, ou seja, o valor da velocidade muda, mas muda de uma maneira muito especial, né? Lembre-se que eu falei, né, existem infinitos tipos de movimento, né? Para cada conjunto de forças, né, que você aplicar um corpo, você pode provocar um tipo de movimento diferente, né? Então nós estamos estudando dois movimentos muito especiais, né? Um onde a velocidade é constante, outro onde a velocidade varia, mas varia de uma maneira especial. Que maneira especial é essa? Ela varia uniformemente. E o que vem a ser isso? Significa que com o passar do tempo, ou a cada unidade de tempo, sendo mais preciso, né? Por exemplo, a cada segundo de tempo que corre, que passa, a velocidade aumenta ou diminui, né? Vai depender, você vai ter movimentos onde a velocidade vai estar aumentando e movimentos onde a velocidade vai estar diminuindo o seu valor. Então, o que o movimento de forma invariável diz? Que a velocidade varia de maneira uniforme. Então, esse uniformemente é a maneira com que a velocidade varia. Você sabe que a velocidade varia agora, né? Mas varia de uma maneira especial. Ela aumenta, no caso da velocidade, aumenta o seu valor sempre da mesma quantidade na unidade de tempo. Ou seja, a cada segundo, a cada minuto ou a cada hora, se a velocidade estiver aumentando sempre do mesmo valor, então você já pode concluir que o movimento é uniformemente variável. Tudo bem? Então vamos começar a descrever esse movimento. Então qual a definição aqui, né? O movimento uniformemente variável é aquele em que, como eu vou usar outra linguagem, mas primeiro eu vou escrever isso que eu falei, depois a gente usa uma outra forma de escrever. Nossa, esse teclado aqui não está me ajudando. Deixa eu achar de novo aqui os pontinhos. Peraí. Peraí, achei aqui. Então é a barra, aqui está tudo trocado aqui. A barra é o movimento uniformemente variável. Deixa eu só ligar um ventilador aqui, porque o calor aqui está ficando um pouco insuportável. Tem um ventilador? Espero que o barulho não atrapalhe você ouvir, né? Se atrapalhar, você me avisa. Então, movimento uniformemente variável. Bom, uma partícula realiza um movimento uniformemente variável. Esse partícula, você pode entender como um móvel, tá? Chama de partícula para você não se preocupar com a dimensão dele, né? Que às vezes afeta, né, o seu estudo, mas afeta o que você está descrevendo ali, né? Mas você se preocupar com as dimensões do objeto que se move. Então, uma partícula realiza um movimento está escrito errado ali, né? Uniformemente variado quando a sua notação, o valor módulo, né, de sua velocidade aumenta sempre da mesma, aumenta, aí entre parênteses aqui eu tenho que colocar ou diminui, né, porque pode ser diminuição também, tá, ou diminui. Aumenta ou diminui sempre da mesma quantidade. Agora aqui o finalzinho que é estranho, sempre na mesma quantidade, na mesma, assim, por unidade de tempo, né? Ou a cada unidade de tempo. Vamos tentar entender, acho que o português ainda não ficou muito bom, né? O que eu quero dizer? Que a cada segundo corrido a velocidade aumentou, né? Sempre na mesma. Então, vou dar um exemplo aqui numa tabela, né? Imagine aqui, né? Vou dar uma tabela em que mostra o quê? Vários instantes diferentes, né? Marcados por um relógio e as respectivas velocidades de um móvel nesses instantes que a gente, né, observou. Então, imagine como se tivesse um radar, né? Ou você estivesse dentro de um carro, olhando para o velocímetro de um carro, ou você estivesse, né, filmando, né, um objeto sendo acelerado, né? Porque quando a gente tem um movimento variado,
né? Ou seja, quando há mudança de velocidade, você estudou antes o quê? Que existe uma aceleração, né? Então, quando há mudança de velocidade, você pode falar o quê? Que o objeto está sendo o quê? Acelerado, quando o valor da velocidade aumenta, né? O módulo da velocidade aumenta, ou desacelerado, quando o módulo da velocidade diminui. Está aqui, né? Ó, quando a velocidade aumenta o valor, o seu módulo, se diz que o movimento é acelerado ou desacelerado, né? Se diz que o movimento tem uma aceleração, tá? Então aqui, ó, então o movimento uniformemente variado é quando uma partícula realiza o movimento, opa, ficou estranho, né? Uma partícula realiza o movimento uniformemente variado quando o valor de sua velocidade aumenta ou diminui sempre da mesma quantidade. Aqui não é ou não, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí. Quantidade em cada unidade de tempo. Então, para cada segundo que passou, eu tenho o mesmo aumento de nada. Então, nós dizemos que o objeto está acelerado ou desacelerado, né? Conforme ele aumenta ou diminui a velocidade, né? De acordo, né? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui para você pensar nessa situação. Você tem que entender, eu não vou colocar o título da tabela não, tá? É só dizer do que se trata, se você quiser anotar aí. A tabela, então, vai te dar... Professor, licença? Diga. A gente pode usar o primeiro gráfico que o senhor fez para demonstrar isso? Porque na mesma, a velocidade aumentou... Não, a distância que ele percorreu foi a mesma em cada... Ah, não, esquece. Não, eu confundi aqui a velocidade com... O gráfico, você vai ter um gráfico semelhante, só que não vai ser da posição, né? Aquele gráfico que era da posição, nesse caso agora vai ser da velocidade. Mas quando eu chegar no gráfico, a gente vai ver isso, né? Então você vai ter um gráfico inclinado e reto como aquele, só que não vai ser de X, vai ser para V, entendeu? A gente vai chegar lá ainda. Então vamos lá. Então, vamos colocar aqui na tabela, então, aqui a posição X. Então imagine que eu fiz lá uma experiência no laboratório, né? E marquei aqui para cada instante T observado, eu olhei lá, né, a posição do objeto e anotei. Então tinha um cronômetro e tinha uma filmadora lá, né, filmando o objeto se movendo, e depois eu colhia essas informações. Eu olhava lá na filmadora e via lá o quanto o cronômetro marcava. Eu posso congelar a filmagem, né, e via o quanto o cronômetro marcava e via a posição do objeto, né. Tinha uma canaleta lá já com uma régua posicionada, né? Então podia marcar a posição do objeto usando essa régua, ok? Então nossa régua seria o nosso eixo, né? O nosso eixo X, né? Então essa régua indica a posição do objeto na canaleta, ok? Então aqui nós temos o instante T nessa tabela do lado direito e a posição X. A posição X vai ser dada em metros e o instante T em segundos. Aliás, não é o X que eu quero não, tá? Eu coloquei X, mas eu quero velocidade. Então, para ter velocidade, não é X que eu quero por enquanto, depois a gente faz de X. Mas agora eu quero a velocidade. Então, ao invés de medir X, eu teria que ter um radar lá no laboratório, né? Tinha que ter um radar, né? Como é que eu vou marcar a velocidade? Então, tem que ter alguma forma de medir a velocidade, então eu teria que ter um radar para marcar a velocidade da partícula em cada instante, de maneira direta. De maneira indireta, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Eu poderia filmar a partícula e, através da filmagem, tentar determinar a velocidade, mas daria um bocado de trabalho e o resultado não seria muito preciso. Então, eu teria que ter um equipamento para medir a velocidade do objeto, a velocidade instantânea dele, tá? Então, beleza. Então, suponho que eu tenho esses equipamentos e eu marquei que no instante inicial o objeto estava parado. Então, a velocidade dele era 0, ok? Tudo bem? Epa, tá tudo bem não, né? Tá dando uns negócios estranhos aqui. Então, aqui é metros por segundo, e aqui é segundos, ok? Então, tá bom. Então, eu que medi isso, tá? Ninguém adivinhou. Tem que ir lá no laboratório, fazer o experimento e tirar essas medidas. Então, tem um aparelho para medir velocidade, tem um cronômetro para medir o tempo, né? Vamos começar trabalhando com velocidade, que é ela que eu trabalhei aqui na definição, né? Falei de velocidade, por isso que eu estou fazendo uma tabela da velocidade e não da posição. Então, vamos supor que eu marquei lá que no instante 1 segundo, o radar, 1,0 segundo, o radar indicava a velocidade de 2,5 metros por segundo.
No instante 2 segundos, né, quando o cronômetro marcava 2 segundos, o radar marcava a velocidade de 5 metros por segundo. E assim por diante. No instante 3 segundos, o radar que mede a velocidade da partícula marcava a velocidade de 7,5. Vamos supor que eu consegui marcar até 4 segundos. Né? Então, daí eu marquei essas velocidades. Bom, então vamos estudar esses dados que estão aí. Né? Veja aqui, ó. Os instantes aqui foram anotados em intervalos de 1 segundo, concorda? De 0 a 1 segundo, passou-se 1 segundo de tempo, né? De 1 a 2 segundos, o intervalo de tempo foi de 1 segundo. Então, de uma marcação de tempo para outra, você tem um intervalo de 1 segundo, ok? Então, você tem de 0 para 1, 1 segundo a mais, né? De 1 para 2, 1 segundo a mais. Ou seja, a cada segundo, a gente media, né? A cada segundo que passava, a gente media a velocidade. Então, eu estou medindo a velocidade de um instante para outro em intervalos de tempos iguais, percebe? Ó, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, então sempre para o mesmo intervalo de tempo, ó. Sempre da mesma quantidade em cada unidade de tempo. Então, sempre para o mesmo intervalo de tempo, eu estou marcando as velocidades ali do objeto. Então, a cada segundo eu olhava no radar, né? O próprio equipamento já registrava para mim lá no computador a velocidade, né? Tem uns equipamentos mais modernos que já faz tudo, né? Você digita lá de quanto tempo você quer marcar a velocidade e ele já marca, já te dá o resultado ali para cada instante que você escolheu, tá bom? Então, suponho que eu tenho isso, está aqui registrado. Então, a cada segundo nós marcamos a velocidade. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos determinar a variação de velocidade de um instante para outro. Então, por exemplo, do primeiro valor de velocidade para o segundo valor de velocidade, qual foi a variação de velocidade sofrida pelo móvel? Ele tinha velocidade 0 e passou para 2,5. Então, qual foi a variação de velocidade aqui, nesse primeiro segundo do movimento? No primeiro segundo do movimento, a velocidade variou de quanto? Você vai fazer ali, a variação passou de 0 para 2,5. Então, vou pegar o valor final, 2,5, e subtrair do inicial. Então, ΔV aqui, o primeiro ΔV, né, de 0 para 1, foi de quanto? Chama aqui, ó, 0 para 1, tá? Foi de quanto? 2,5, 2,5 metros por segundo, ok? Então tá, e depois, quando ela estava com um valor de 2,5, qual foi a variação que ela sofreu até atingir o valor de 5? Qual foi a variação da velocidade? Aí você vai fazer aqui, ó, variação da velocidade. Quando o tempo vai de 1 até 2, foi de quanto ali? De também 2,5 metros por segundo. Então você percebe o quê? Para simplificar, deixa eu apagar esse monte de coisa que eu escrevi. Vamos escrever só o essencial ali, que é o valor da variação de velocidade. Então, para cada segundo, aqui ó, do lado, tá vendo? Para cada segundo, para cada intervalo de tempo de 1 segundo, a velocidade variou de 2,5 metros por segundo. Ó, de 0 para 2,5, 2,5, de 2,5 para 5, 2,5, de 5 para 7,5, 2,5, de 7,5 para 10, 2,5. O que significa isso? Nós acabamos de constatar o quê? Tem alguém querendo chegar aí, né? Deixa eu ver. Chegando tarde, mas chegando, né? Sofia. Então tá bom. Então, o que nós temos aqui? O que acabamos de escrever aqui em cima. Movimento uniformemente variado. Uma partícula realiza um movimento uniformemente variado quando o valor da sua velocidade aumenta ou diminui, no caso aqui ele está aumentando, né? Sempre da mesma quantidade em cada unidade de tempo. Então, aqui nós temos vendo que a cada segundo, né? Nós temos um aumento de velocidade de 2,5 metros por segundo. Então, está sempre aumentando a mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo. Então, a cada segundo, a velocidade aumentou de 2,5, tá? Então, essa é uma forma de você verificar se o movimento é
uniformemente variado ou não. E aqui tudo indica que sim, né? Porque pelo menos nesses intervalos aqui que a gente observou, a velocidade aumentou sempre da mesma quantidade. Então nós podemos dizer o que aqui? Né? Aqui. Cadê o texto, meu filho? Essa aqui, não quer descer, deixa eu descer. Né? Como observado, né? Observado na tabela, a velocidade aumentou sempre, ou seja, dentro daquele intervalo de 0 a 10 segundos, né? Aquele intervalo que a gente estudou ali, né? Não é sempre para sempre, né? Sempre assim. Aquele intervalo que a gente observou, né? O aumento sempre foi de 2,5 metros por segundo. Agora pegou, hein? Por segundo. Deixa eu ver o que é isso aqui. Eu preciso resolver esse tempo lá, né? Não tem por segundo, tem um lugar perdido aí. 2,5 metros por segundo. Ok? Metros por segundo. Está dividindo ali, você sabe disso. Tá? Então a velocidade sempre aumentou. Vou escrever a mão, né? 2,5 metros por segundo. Metros por segundo. A cada intervalo de tempo de 1 segundo. Então, usemos segundos, não precisa nem usar a unidade, né? Pode ser, se aumentar sempre da mesma quantidade a cada 2 segundos, também serve, né? A cada meio segundo. Se aumentar sempre da mesma quantidade a cada meio segundo, também serve para você verificar, né? Então, aqui aumentou sempre de 2,5 metros por segundo a cada intervalo de tempo de 1 segundo. Tranquilo? Então concluímos o quê? Agora eu vou escrever com a linguagem que a gente já usou antes e vou também usar uma nova linguagem, para você ir acostumando. Como você vai na tabela, a velocidade aumentou sempre de 2,5 metros por segundo a cada intervalo de tempo de segundo. Portanto, né? Portanto, o movimento é uniformemente, tudo indica que, né? Teria que fazer em mais intervalos, para intervalos menores, talvez, né? Melhor fazer um gráfico, né? Se tiver um gráfico do movimento, aí sim te garante. Mas, portanto, o movimento é uniformemente variado. Agora eu vou acrescentar uma informação. O que significa ser um movimento uniformemente variado? Ou seja, o que significa a velocidade sempre aumentar da mesma quantidade nos mesmos intervalos de tempo? Significa que, ou seja, o movimento tem, né? Movimento, não vou escrever diferente, vou escrever assim: a partícula tem aceleração de módulo constante. Então, em vez de falar que a velocidade aumenta sempre da mesma quantidade em cada intervalo de tempo, né, igual, eu vou simplesmente dizer que a aceleração é constante. Entendeu? Ou seja, quando você falar ΔV sobre ΔT, sempre dá o mesmo valor em qualquer intervalo de tempo que você usar. Tá? Fica até mais precisa a definição, né? Você pode calcular a aceleração média em qualquer intervalo de tempo. Então, se você calcular, aqui não botei média, né? Você pode botar aqui a aceleração média ou instantânea, né? Tanto faz, qualquer uma delas vai dar sempre o mesmo valor, tá? Média. A partir tem a aceleração média ou a instantânea também de módulo constante, tá? Ou seja, em qualquer intervalo que você calcular a aceleração média, sempre vai dar o mesmo valor, ou em qualquer instante, veja que agora não estou falando em intervalo, estou falando em qualquer instante que você medir a aceleração instantânea, obviamente, ela sempre vai dar o mesmo valor. Pensa em média, se você calcular a aceleração média aqui de 0 a 1 segundo, vai dar quanto? ΔV foi 2,5, 2,5 dividido por 1 vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Se você calcular a aceleração no intervalo de 0 a 4 segundos. Aí você vai fazer o quê? A velocidade variou de 0 para... Deixa eu botar aqui, ó, se calcular a aceleração aqui, ó, de 0 a 10, vamos calcular aí? Vamos calcular aqui, ó, aceleração média para o intervalo de tempo, vou colocar aqui, ó, T de 0
a 10 segundos. Eu quero dizer que o t está variando de 0 a 10. A aceleração média ele vai dar quanto? Ó, ΔV sobre ΔT. Quanto é que dá ΔV? De 0 a 10 segundos, vamos ver? De 0 a 10 segundos, tá no 0 a 10 não, foi 0 a 4, né? Foi 0 a 4 segundos. O tempo variou de 0 a 4. Quem variou de 0 a 10 foi a velocidade. Então, de 0 a 4 segundos, a velocidade variou de 0 até 10. Então, a variação de velocidade vai ser 10 menos 0. E a variação do tempo foi de 0 a 4 segundos. Então, 4 menos 0. Quanto é que dá isso? 10 sobre 4. Olha só quanto é que vai dar 10 sobre 4. 10 sobre 4, 2,5 metros por segundo, ou seja, segundo ao quadrado. Calcula agora, vamos calcular outra aceleração média ali, em outro intervalo. A aceleração média calculada no intervalo de 0 a... Vamos botar 1 segundo não, vou botar a 2 segundos. Você vai usar o quê? Vou chamar de um ΔV2 agora, né? Vou chamar isso aqui de ΔV até 4, ΔV de 0 a 2. Vamos escrever tudo, né? Que é de 0 a barra 4, é tudo de 2, de 0, né? Pode escrever de 0 a, né? Fica melhor. Eita, apaguei tudo, fiz besteira aqui. Deixa eu apagar aqui e escrever de novo. Só para não posso usar a mesma letra, né? Porque são coisas diferentes. Então, aqui é chamar, sei lá, ΔV1, fica mais fácil, ΔV2, pronto, ΔT1, ΔT2, né? Pronto. Então, esse ΔV2 é calculado nesse intervalo aqui de 0 a 2, tá? Então, quem é ΔV2? Volta na tabela, de 0 a 2, né? De 0 a 2 segundos, de 0 a 2 segundos. A velocidade varia de 0 a 5, tá vendo? Então, você vem aqui, ó, a velocidade variou de 0 a 5. Então, ΔV é 5 menos 0, né? E o tempo variou de quanto até quanto? De 0 a 2 segundos. Então, a variação do intervalo de tempo aí, o intervalo de tempo é 2 menos 0. A variação do tempo é 2. Então, vai dar 5 sobre 2. Fazendo essa conta dá o quê? Essa conta, a aceleração média para o intervalo de 0 a 2 segundos foi igual a 5 sobre 2, 2,5. Mas, professor, está sempre dando o mesmo valor, professor, de aceleração? Exatamente. Por que está dando o mesmo valor? Porque este movimento é um movimento uniformemente variado. Então, se você fizer 10 cálculos desse aqui para intervalos diferentes aqui, sempre vai dar o valor de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. O que a aceleração diz no movimento retilíneo? Diz o quanto a velocidade varia a cada unidade de tempo. Nesse caso aqui está aumentando de 2,5 metros por segundo a cada segundo. Tá? Por isso que aparece esse quadrado aqui, né? Está escrito aqui de maneira ruim, né? Vou fazer um 2 mais legível, né? Tá? 5 metros, ali um S, né, por segundo ao quadrado, porque assim, né, é 2,5 metros por segundo, é o que? Isso é a variação da velocidade. Isso ocorre em cada segundo. Então, a velocidade muda de 2,5, ela aumenta, né, de 2,5 a cada segundo, tá bom? Então, voltando aqui, vamos revisar, né, porque é muita coisa, muita informação. Então é bom a gente dar uma repassada aqui rápida. Vamos botar lá no início, né? A gente está falando agora do movimento uniformemente variado. O que a gente falou que é o movimento uniformemente variado? Toda partícula realiza um movimento uniformemente variado quando a sua velocidade aumenta ou diminui sempre da mesma quantidade, em cada intervalo de tempo igual, em cada unidade de tempo, né? Ou unidade de tempo fica limitado, mas em cada intervalo de tempo igual, né? Não precisa ser unidade de tempo, né? Aqui eu fiz em cada unidade de tempo, de 1 segundo em 1 segundo, mas você pode observar de meio em meio segundo, né? Se a cada meio segundo a velocidade aumentar sempre da mesma quantidade, ou sempre da mesma forma, então o movimento é uniformemente variado. Ou se diminuir, né? Se a velocidade sempre diminuir da mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo, então o movimento é uniformemente variado. Por isso que tem esse nome, gente, tá? Uniformemente é exatamente porque a quantidade que varia da velocidade é sempre a mesma, né? No mesmo intervalo de tempo. Por isso o nome uniformemente variado. Tá? Então hoje você aprendeu dois movimentos. A gente começou a aprender um movimento uniformemente variado. A gente tem que descrever esse movimento.
Você lembra como é que a gente descreve o movimento? A gente pode usar tabelas também, né? Mas tabela é um recurso um pouco mais limitado. Aqui a gente usou uma tabela para descrever, por exemplo, né, como é que é a velocidade, né? Qual era o valor da velocidade do objeto em alguns instantes, né? No caso que são 5 instantes diferentes, né? A gente pode usar funções, a gente pode usar gráficos, né? As tabelas são utilizadas também, mas estão bem bastante limitadas, né? Então a gente tem que usar gráficos, né? O que a gente pode fazer para começar, então, a representar esse movimento, que a gente sabe agora qual é, né? Aquele cuja aceleração é constante. A gente vai usar a mesma coisa, vamos usar funções e usar gráficos. Então, o que a gente tem que partir? Hoje não dá para fazer toda a descrição, mas a gente já pode começar a descrever como que a velocidade se comporta. A gente já entendeu aqui, né? Que a velocidade aumenta ou diminui sempre da mesma quantidade. Só falta a gente agora colocar isso numa função, né? Para, em vez de descrever isso que a gente falou, ao invés de falar em palavras, falar através de uma função. E a função que descreve isso, novamente, é uma função de primeiro grau. Vamos ver como é que a gente obtém? Então, vamos escrever aqui, ó. Vamos escrever aqui embaixo, aqui. Vamos escrever um título aqui, né? Agora vamos escrever assim, ó. Descobrindo, né? Pode ser descobrindo, né? Ou obtendo. Vamos escrever descobrindo, ou obtendo, né? A função da velocidade para velocidade, função horária, tá? Se quiser escrever horário aqui, ó, função horária da velocidade. Por que função horária? Porque a grandeza velocidade, ela vai ficar dependente na função, né? Vai ficar dependente do tempo. Então, o horário aí, na verdade, está se referindo a tempo, tá? Podia ser função temporal, né, da velocidade, mas chamou-se função horária da velocidade para uma partícula que realiza um movimento uniformemente variado. Então, agora, quando fala uniformemente variado, não é nenhum segredo para você, né? Você já tem essa noção do que é, né? Você já sabe que é aquele, né? Aquela partícula que realiza o movimento, né? E a velocidade dela muda sempre da mesma quantidade na unidade de tempo, ou seja, é uma partícula que tem aceleração constante, porque a aceleração mede o quê? A variação da velocidade. Se essa variação é sempre a mesma, então a aceleração é constante, ou seja, a variação da velocidade é sempre a mesma na unidade de tempo, tá? Então, qual é a função horária? Nós vamos partir do que? Como nós definimos o movimento falando de variação de velocidade e falando de aceleração, então nós vamos usar a definição de aceleração média, né? Já que a definição foi a partir daí, né? Falamos de aceleração e de velocidade, né? Variação de velocidade. Então vamos partir aqui da definição de aceleração média. O que a gente viu? Que a aceleração média de um corpo, ou seja, né, essa grandeza que mede como que a velocidade varia no tempo, isso é chamado de aceleração média, ela é determinada como sendo ΔV sobre ΔT. Ok? Isso é uma média da aceleração calculada no tempo. Então dá para a gente ter uma noção de como que a velocidade está se comportando, né, ao longo do tempo. Mas é só uma média, né? Igual falar assim, eu tirei média 6 nas provas de matemática. Fiz 3 provas, mamãe, mas tirei média 6, né, nas 3 provas. Significa, tirei média 6, né? A média foi 6 nas 3 provas. Significa que eu tirei 6 em cada prova? Não, né? Significa que é como se eu tivesse tirado 6, né? Mas eu não necessariamente eu não tirei 6. Então, a aceleração média, a média mediria isso, né? Como, em média, a velocidade varia, né? Então, essa definição serve para qualquer tipo de movimento. Mas, no caso específico do movimento uniformemente variado, nós sabemos que a variação da velocidade é sempre a mesma para cada intervalo de tempo, né? Nós fizemos até 2 cálculos aqui, né? Para aquele exemplo, nós vimos que dava o mesmo valor, tá vendo? 2,5, né? Deixa eu apagar isso aqui para não te confundir, né? Ficou perdida essa informação aqui. Então, o que nós podemos escrever aqui nesse caso de aceleração média, no movimento uniformemente variado? Nós podemos escrever que o valor médio é igual ao valor da aceleração instantânea. Em qualquer instante, o valor da aceleração sempre será o mesmo. Então, eu posso escrever isso aqui, sim.
Mas por que, professor, você pode escrever isso? Porque nós vimos que no movimento uniformemente variado, a velocidade sempre aumenta da mesma quantidade, ou sempre diminui da mesma quantidade. Significa que a aceleração ela é constante. Para qualquer intervalo que eu calcular a aceleração, ela é constante. Então, significa que a própria aceleração instantânea, ou seja, a aceleração em cada momento, ela tem sempre o mesmo valor. Faço uma analogia com as notas, né? É como se eu falasse assim, ó, se você tirar sempre a mesma nota, vamos supor, 6, 6 e 6, você sabe que lá que a sua média, né, vai dar 6, né? Porque em cada prova você tirou 6. Então, no caso aqui do movimento uniformemente variado, em qualquer momento que eu observar o objeto se movendo, em qualquer instante, eu vou verificar que a aceleração desse objeto é a mesma. Então, se a aceleração é a mesma, em qualquer instante eu vou ter aceleração instantânea igual à média. Igual aquela ideia das provas, né? Que você tirar sempre a mesma nota, a média vai ser igual à nota de cada prova que você, né, fez. Entendeu? Nesse caso, é a mesma. É isso que acontece aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar uma função horária. Veja que aqui dá para encontrar uma função horária para que grandeza, né? Para grandeza velocidade, né? Lembra que o movimento uniforme, a gente já encontrou uma função horária para a posição. Aqui não, a gente não vai conseguir encontrar de imediato, né, uma função horária para a posição, mas sim para a velocidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa igualdade aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para você. Vou usar essa igualdade que diz, né, que no movimento uniformemente variado, a aceleração média, ΔV sobre ΔT, é igual ao valor da aceleração instantânea. A gente viu isso em um exemplo. Tá? Só quando isso acontece que nós temos o movimento uniformemente variado. Você pode, né, ter em um determinado momento, um movimento qualquer, a aceleração instantânea ser igual à média. Mas só que no movimento uniforme, não. Em todos os instantes, percebe a diferença? Em todos os instantes, a aceleração instantânea tem um valor igual da aceleração média. Né? Depois você pode usar o exemplo lá das notas da prova para pensar sobre isso também, né? Então vamos lá. Vamos partir então, vamos escrever aqui, né? Está terminando o tempo, mas dá para a gente fazer. Vamos determinar aqui agora, a partir daquela função, nós vamos determinar. Vamos botar aqui, ó. Determinar a função. Já tinha escrito ali em cima, né? Não se escreve de novo. A função horária. Vamos determinar a partir da definição ali, né? Como é que eu faço então? Você já deve estar vendo, né? Eu quero achar V, tá? V em função do tempo, né? Para começar a descrever o movimento. Que a gente descreve o movimento com o quê? Dizendo qual é a posição, qual é a velocidade e qual a aceleração da partícula. É assim que a gente descreve qualquer movimento. Então aqui eu já consigo descrever a velocidade da partícula. Então vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. ΔV sobre ΔT é igual a A. Então eu consigo isolar o ΔV, né? Não é o que eu quero, mas eu consigo, a partir daqui, isolar o ΔV e depois eu consigo isolar o V. Então, vamos por partes, né? Cada coisa no seu tempo. Então, primeiro eu isolei o ΔV. A partir do ΔV eu consigo ver, por quê? Porque ΔV é V menos V0. E ΔT você já sabe, né? É o instante final T menos o instante inicial T, 0. Então, como é que eu posso isolar o V aqui? Eu deixo o V sozinho, ele quer ficar solitário ali, né? Pensativo, isolado de tudo. Então, V é igual a V0 mais AT menos T0. Essa é a função horária, né? A função horária é porque a grandeza depende do tempo, né? A grandeza ali que descreve o movimento depende do tempo. Então, esse aí vai ser a função horária para a velocidade, né, de uma partícula que realiza o movimento uniformemente variado. Você tem que, sempre quando falar movimento uniformemente variado, você tem que pensar no que é isso, entendeu? Vai chegar uma hora que o seu cérebro vai fazer a conexão, né, vai ficar automático, mas por enquanto você está aprendendo. Então, se não está automático ainda, você tem que sempre ir buscando lá na sua memória. Então, função horária para a velocidade de uma partícula que realiza um movimento uniformemente variado. Função horária para a velocidade. Vocês perguntam, função horária é o que mesmo? Não é uma função que dá relação entre uma das grandezas, posição,
velocidade ou aceleração em função do tempo, né? Então, a grandeza aqui no caso é velocidade. Então, nós temos a velocidade dependendo do tempo, uma função matemática. A variável independente é o tempo, a dependente é a velocidade. Então, o que está à esquerda é a velocidade, o que está na direita é o tempo. O V0, o A e o T0, vamos dizer assim que são as informações iniciais, né, que nós temos que definem o nosso problema, né? Eu tenho que saber a velocidade inicial, geralmente, eu tenho que saber qual a aceleração da partícula, eu tenho que saber em que momento ela começou esse movimento, em que momento eu considerei, né, o instante inicial. Então, esses dados geralmente a gente tem no início, né? Nem sempre, mas geralmente a gente tem, tá? Então, aqui é uma função horária para a velocidade de uma partícula qualquer. Num caso particular, eu tenho que dar o valor de V0, de A e de T0, tá? Então, tá. Sempre que você lê alguma coisa, você tem que pensar, né? Velocidade da partícula. A velocidade está medindo a rapidez do movimento, né? Indica que ele está se movimentando. E o que é movimento uniformemente variado? Aquele cuja, né? É aquele cuja aceleração é constante. Então, a partícula que tem a aceleração constante realiza um movimento uniformemente variado. Então, sempre quando falar em movimento uniformemente variado, você tem que lembrar de aceleração constante. Você tem que lembrar também que isso significa o quê? Variações iguais para a velocidade em intervalos de tempos iguais. Lembra? Volta lá na tabelinha, lembra, né, Orlando? Para cada intervalo de 1 segundo, né? Você tinha a variação da velocidade sempre sendo de 2,5, que é um exemplo, tá, gente? Não quer dizer que a variação sempre vai ser 2,5. Aqui foi um exemplo, tá? E aqui a gente determinou qual era a aceleração, né? Nós fizemos a conta aqui, ó, a aceleração foi de 2,5 metros por segundo quadrado. Então, neste exemplo, né, a aceleração é de 2,5. Então, se eu fosse representar esse movimento nessa função aqui, como é que ficaria? Está acabando? Mas a gente pode escrever, ó. Vamos lá. Aquele movimento lá de cima, ó, vou pegar esse movimento representado nessa tabela, eu vou escrever usando aquela função. Ó. O instante inicial você pode dizer que é o zero, tá vendo? A velocidade inicial aqui, ó, você pode dizer que é zero, né? A primeira velocidade é zero, o instante inicial é o primeiro instante aqui, ó, a primeira linha ali. Inclusive, deu um giro ali, ainda bem que é zero, né? Então, como é que ficaria para aquele movimento da tabela lá, indicado pela tabela, como é que ficaria aqui? Vamos escrever rapidamente para a gente concluir e fechar nossa aula de hoje aqui. Vai ficar o seguinte, ó, a função é essa, ó, V igual a V0 mais A P menos T0. Eu podia escrever até lá em cima, né, junto da tabela, tá? Então eu vou escrever, mas depois eu vou apagar, tá? Senão depois isso vai ficar anotado, vai te confundir. Eu vou escrever aqui embaixo. Agora você sabe, né, que a função é V, V0 mais A, P menos T0. Para esse caso aqui, como é que ficaria a função? Para esse caso específico, ficaria assim, ó, V. Qual a velocidade inicial? Zero. Posso chamar de zero. Qual a aceleração? Calculamos aqui embaixo, né? 2,5. 2,5 vezes T menos T0. Quanto é que é T0? Está aqui, ó. É zero. Então, se T0 é zero, vai ficar T menos zero. T menos zero é o quê? T, né? Então, aqui simplesmente vai ficar vezes T. Olha como aqui ficou simples a função horária da velocidade para esse movimento. Você pode até apagar o zero ali, ficaria assim, ó, V igual a, pode apagar o mais também, né? Ficaria, para esse exemplo, V igual a 2,5T. Então, quando você escreve essa função, você está começando a descrever um determinado movimento uniformemente variado, caso o movimento desse experimento que imaginário né, que a gente pensou estar fazendo, né? A gente estaria descrevendo o movimento da partícula, né, que a gente levou lá no laboratório, lembra aquele exemplo imaginário? A gente estaria começando a descrever, né? Para descrever completamente, eu tenho que achar depois a função horária da posição, né? Representar graficamente nessas funções, tá bom? Então, por enquanto, é isso. Espero que tenham compreendido, mas a gente vai voltar a falar isso novamente, né? E na próxima aula, a gente vai concluir essa parte, né, de descrição do movimento uniformemente variado e vamos fazer exemplos, né, de aplicação, né? Então, nos exemplos de aplicação, a gente vai estar revisando o tempo todo, né, esse conteúdo, que é a descrição dos dois movimentos, e vai estar revisando e fixando, tá bom? Então é isso aí, um abraço, até a próxima. Tchau, professor, até a próxima aula. Tchau. Obrigado pela aula. Tá joia, abração. Professor, Diga. você vai me mandar atividades toda semana para fazer? Dessas de aceleração? Sim, vou preparar e envio para vocês, tá bom?
Nós estamos o quê? Nós estamos na quinta, né? Vocês terão próxima aula na segunda, não é isso? Essa aula de segunda, por exemplo, a gente pode deixar uma atividade lá, mas eu posso mandar antes também, não tem problema não. Mas você pode usar aquele tempo, aí eu vou estar online, né? Você pode estar fazendo ali qualquer dúvida, você pode chamar na hora que eu vou estar junto de vocês ali. Não vou estar falando nada, mas vou estar junto de vocês, entendeu? Eu coloco a atividade lá, começou a fazer, não conseguiu, você pode me chamar que a gente já está na sala, já abre a sala e já ajuda a resolver, tá bom? Beleza. Tá, professor. Obrigado pela aula. Tá joia. Até a próxima. Tchau, tchau.